Olá, alunos! Mais uma aula e uma aula muito importante a de hoje. Nós iremos falar sobre o uso da vírgula, um sinal de pontuação que, ou pela ausência ou pela presença, ela pode mudar o sentido da oração. E com relação à redação do Enem, a gente tem um peso aí, né, se usado de forma errada, na competência número 1. A competência número 1, ela avalia a escrita, o sinal de pontuação, a ortografia. Então, a gente não pode errar, porque se errar mais de uma vez o mesmo tipo, vocês sabem, a gente vai começar a perder pontos. Então, não podemos dar sorte ao azar, não é mesmo? Essa aula é a primeira de outra, porque o assunto é um pouquinho extenso, então para não ficar vídeos muito grandes, eu vou dividir, ok? Mas, de acordo com essa licença poética de João Cabral de Melo Neto, eu inicio a nossa aula com a leitura deste poema, questão de pontuação. Ele diz assim: todo mundo aceita que ao homem cabe pontuar a própria vida, que vive em ponto de exclamação. Dizem, tem alma dionisíaca. Viva em ponto de interrogação. Foi filosofia, ora é poesia. Viva equilibrando-se entre vírgulas e sem pontuação. Na política, o homem só não aceita do homem que use-a só pontuação fatal. Que use, na frase que ele vive, o inevitável ponto final. Então, né, gente, que belíssimas frases para dizer a gente aceita tudo, menos o que é certo na vida de todos nós, infelizmente, que é a morte. Muito lindo, mas vamos dar continuidade? Vamos falar sobre a pontuação e os sentidos nos enunciados. Se nós temos a pontuação, a vírgula, e ela estiver trocada ou a ausência dela ali, ela pode mudar o sentido. Prestem atenção neste exemplo. É um exemplo até de Gilbert de Einstein. Ele diz assim: quem é antenado no Brasil já percebeu mesmo, vírgula, intuitivamente, vírgula, os novos tempos. Essa frase não é a frase dele, tá? Essa frase é quando eu mudei a vírgula só para dar o exemplo a vocês. Porque se você perceber, se a gente coloca essa vírgula só separando o advérbio, esse mesmo vai ter o significado de realmente, de fato. Agora vamos ler a frase de fato de Gilberto de Einstein, que diz assim: quem é antenado no Brasil já percebeu, vírgula, mesmo intuitivamente, vírgula, os novos tempos. Agora sim, nós temos a fala de Gilberto. E agora, nesse outro sentido, né, nesse outro lugar da vírgula, nós podemos perceber que esse mesmo aí já vai ter a ideia de ainda que, né, ainda que intuitivamente. Então, é diferente o sentido. Perceba que o mesmo, ele muda o sentido de acordo com a alteração da posição da vírgula. Então, a gente precisa ter essa noção de que a vírgula, ela pode mudar, sim, o sentido do enunciado. Essa aula de hoje, ela vai estar, nós vamos ver a vírgula em oração simples, em período simples, onde nós temos tudo ali girando em torno de um único verbo. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com a vírgula em períodos compostos, tá? Com mais de um verbo ou locução verbal. Nesse momento, quando a gente fala assim, a vírgula entre termos de uma oração, a gente tem que lembrar quais são os termos da oração, né? Como é que a oração se estrutura? Na língua portuguesa, nós temos a ordem direta e a ordem inversa. A ordem direta é a que a gente mais utiliza. É aquela do sujeito, do verbo e dos seus complementos. Os complementos, todos esses aí são termos de oração, tá? Tem aqueles que são essenciais, tem aqueles que são acessórios, né? Então, nesse momento, a gente tem que entender a oração de forma completa, com todos esses elementos, e que a vírgula não pode estar em determinados momentos aí, porque ela vai estar proibida em 4 momentos aí.
ok? Lembrando, quais são os complementos temos os complementos, né, do verbo, os objetos direto e indireto. Nós temos os adjuntos, os complementos nominais, os adjuntos adnominais, tá? Que aí eles se fazem presente nessa escrita. Vamos ver onde a vírgula é proibida na ordem direta. Ordem direta, sujeito, verbo e complementos. A vírgula ela é proibida entre o sujeito e o predicado. Meus amores, vocês colocam muito a vírgula aí. Então, por favor, tomem mais cuidado. Não coloquem essa vírgula aí, porque vocês vão estar cometendo um dos grandes erros sobre o uso da vírgula. Exemplo: a intensa exploração de recursos naturais, sujeito, constitui uma ameaça ao planeta, predicado. A vírgula entre eles dois é proibida. Lembrando, ordem direta. Na ordem inversa, vocês vão ver que a gente pode sim utilizar. A vírgula aí entre o verbo e os seus complementos também é proibido. Você não pode separar. Por exemplo, constitui, vírgula, uma ameaça ao planeta. Não, não pode. Uma ameaça ao planeta é o objeto do verbo constituir. Então, vocês não podem separar. Então, a vírgula ali é proibida também. Nós temos também a vírgula entre o nome e o complemento nominal. Eu não me lembro o que é complemento nominal. Existem certos substantivos que necessitam de complementação, como alguns verbos que também precisam de complementação. Exploração, ela precisa de complementação. Isso é o complemento nominal. Então, a vírgula fica proibida ali. Exploração de quê? De recursos naturais, tá? Então, é proibida também. É proibido também entre o nome e os seus adjuntos adnominais. Eu não lembro o que é adjunto adnominal. Adjunto adnominal é um termo acessório, que ele tá ali para aumentar a explicação, para aumentar a adjetivação daquele substantivo, tá? Se retirado, ele não vai fazer tanta falta assim, mas ele não pode ser separado por vírgula. A intensa são adjuntos adnominais de exploração. Naturais é adjunto adnominal de recurso. Eles não podem estar separados por vírgula. Então, não coloquem a vírgula aí, ok? Vamos agora falar onde a vírgula é obrigatória, tá? Em que momentos ela se faz obrigatória? Eu separei só 4 exemplos para não ficar muito extenso. Depois, na próxima aula, eu coloco mais lugares onde ela é obrigatória. A vírgula para separar o aposto explicativo. Me lembra aí o que é o aposto explicativo. O aposto explicativo é normalmente uma expressão que vem após um substantivo, vem após um nome, e ele tá ali para explicar melhor esse nome. Aí sim ele é separado por vírgula. Apesar da rocha empurrada por Sífiso, que é aí quem é Sífiso? Ó, o aposto explicativo aí, personagem da mitologia grega. Então ele está aí entre vírgulas, porque ele é um aposto explicativo e precisa estar separado, sim, por vírgulas. Então é obrigatório. Vírgulas para isolar um adjunto adverbial deslocado. Lembra quando a Pró falou da ordem inversa? E direta e a indireta? Pronto. A indireta, a gente usa muito adjuntos adverbiais de forma indireta, jogando ele lá para frente da oração. Tá errado? Não, não tá errado. Você está significando que você está dando um destaque a essa expressão. Então, você pode sim jogar lá para frente, só que aí vem o principal. Use a vírgula. A vírgula precisa separar esse adjunto que foi deslocado com o restante da oração. Desde meado do século XVIII, vírgula, o meio industrial veio se desenvolvendo. Sobre essa vírgula separando os adjuntos adverbiais, né? Vocês perceberam que esse desde meados do século XVIII, ele é um pouco longo. Então, a vírgula é obrigatória, principalmente porque ele foi deslocado lá para o início. Agora, se você tem expressões menores, como esse segundo exemplo, devido a esse mau hábito alimentar, vírgula, futuramente, essa expressão, por ser menor, ela pode estar entre vírgulas ou não. Professor, e se ela estiver lá na frente?
também é opcional. Ou na frente ou no meio da oração, ela é opcional o uso da vírgula aí. Então, expressões menores é opcional. Expressões mais longas, maiores, aí sim é obrigatório. Vamos agora falar sobre a vírgula para separar elementos de um termo composto. Por exemplo, se você tiver um sujeito, onde esse sujeito tenha mais de um núcleo, ou se você tiver vários objetos de um mesmo verbo, ou vários adjuntos, então aí sim você separa. Eu botei um exemplo de vários objetos. Gostava daquele lugar, gostava do silêncio, da solidão, do cheiro do mato, do barulho da água. Vocês viram vários objetos, esses objetos precisam ser separados por vírgula, obrigatório. Agora, se você separa por vírgula e o último você quer colocar uma conjunção, aí é opcional, tá? Você não pode ali colocar, desculpa, opcional não, ali você não pode colocar uma vírgula. Por exemplo, a água que brotava das pedras era límpida, pura, refrescante, vírgula e generosa. Não, esse vírgula e não pode não. Tá? Agora só quando separa termos compostos, aí não está separando orações, está separando termos compostos de um mesmo elemento. Aí tem outro exemplo também dentro disso, que são aquelas conjunções e ou nem que você usa para dar ênfase, por exemplo. Naquela região nunca houve vilas, nem casas, nem gado, nem plantações. Se você bota essas vírgulas aí antes do nem, ela é opcional também. Você pode ou não pôr uma vírgula aí, tá? Eu gosto de usar, mas ela é opcional. E por último, vírgulas para separar expressões explicativas. O que seriam isso? Aquelas expressões pequenininhas que você usa ou para dar uma ênfase ou para corrigir, sabe? Para retificar, corrigir algo ou querer, né, continuar ou explicar algum termo, você usa isto é, ou seja, a saber, quer dizer, aliás, com efeito, por exemplo. Essas expressões, elas precisam estar separadas por vírgula. Além disso, vírgula. Depois de amanhã, vírgula, ou seja, na véspera da viagem, precisa estar, ou seja, precisa estar entre vírgula. Então, por exemplo, vírgula, é preciso, sim, uso obrigatório da vírgula aí. Para finalizarmos, eu trouxe uma redação de vocês, alunos, um trechinho delas, que traz, né, as famosas obras do artista Botero retratam o corpo de mulheres gordas, vírgula, que eram vistos no século XIX como sinônimo de fartura, vírgula, riqueza, vírgula, saúde e felicidade. Prestem atenção. Esse que eram visto no século XVIII como sinônimo de... todos esses elementos está como eram vistos esses corpos, ok? Agora, fartura, vírgula, riqueza, vírgula, saúde, você está vendo ali que são elementos de um mesmo termo, por isso estão separados com vírgula. No entanto, olha aí a expressão explicativa, vírgula, atualmente, vírgula. Esse atualmente é aquela expressão adverbial, podia estar ou não, mas eu acho que fica muito bacana, sim, entre vírgula. É símbolo de um dos maiores problemas do século XIX, a obesidade. E aí ele está dando ênfase a esse símbolo aí. Esse problema se deve, ou sobretudo, novamente uma expressão explicativa, vírgula, ao sedentarismo e à má alimentação, tá? Então, a vírgula ela não serve simplesmente para você respirar como a gente acreditava. Ela serve para separar elementos, para organizar elementos e para destacar ou não certos elementos, tá bom? Próxima aula a gente dá continuidade ao uso da vírgula. Grande beijo para vocês e bons estudos!